A Aperam é produtora de aço inox com capacidade de 900 mil toneladas de aço líquido. Com 2 altos fornos que utilizam apenas carvão vegetal como energia renovável, a Aperam evita a emissão de 700 mil toneladas de CO2 na atmosfera. O Endur apresenta ótima relação custo e benefício, pois é uma liga de baixo teor de carbono e com adições de cromo e níquel. Para saber mais, acesse o nosso site. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa nossa conversa de hoje, promovida pela AgriShow, com o patrocínio da Aperam. Hoje nós vamos conversar sobre como o aço inox pode ajudar o agro a ser ainda mais sustentável e eficiente. Nós temos visto que o agronegócio brasileiro vem evoluindo cada vez mais em eficiência, produtividade e sustentabilidade. E prova disso são os recordes seguidos que nós temos observado nas safras brasileiras. E tudo isso é resultado de um esforço de toda a cadeia produtiva do agro, desde o produtor rural, que está cada vez mais profissional e melhorando a sua produtividade, também com as empresas que desenvolvem insumos, soluções cada vez mais tecnológicas e eficientes, também no uso de materiais diferenciados na fabricação de máquinas e implementos. Então, na conversa de hoje, nós vamos falar sobre o uso cada vez maior do aço inoxidável, conhecido como aço inox, no agronegócio. É uma tendência que se verifica mundialmente e vem crescendo no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, a lista de aplicações e vantagens do aço inox no agronegócio é bem grande. Ele pode ser encontrado em implementos agrícolas como carros forrageiros, misturadores de ração, distribuidores, também em implementos rodoviários como tanques e caçambas basculantes, em diferentes equipamentos de movimentação de grãos, como taliscas e correntes, bicas de escoamento, headlers, em equipamentos de beneficiamento de café, como lavadores e secadores, e em usinas de açúcar e álcool, em evaporadores, lavadores de gás, além de telhas e pisos através de chapas estendidas. Então, hoje nós temos aqui para conversar sobre esse assunto o Sebastião da Silva Júnior, que é engenheiro de aplicações da Aperam, o Marcos Stibe, que é supervisor de engenharia da Ipacol Máquinas Agrícolas, e o professor doutor Hercílio de Mello, que é professor da Escola Politécnica da USP. Então, quero agradecer a cada um de vocês por terem aceito o nosso convite para esse nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos começar com o Sebastião. Sebastião, conta para a gente, né? Por que vem aumentando o uso do aço inox no agronegócio? O que esse material tem de vantagem em relação ao aço carbono? Bom, olá pessoal, obrigado pela oportunidade de falar sobre aço inoxidável, que é um material que a gente acredita muito como uma solução realmente sustentável para o agronegócio brasileiro. Tá? A resposta à tua pergunta, ela tem diversos aspectos que podem ser abordados. Primeiro porque é uma excelente oportunidade. Tá? Dados aí que a gente observa dentro da World Corrosion Association, nos diz que cerca de 8% do PIB mundial ele é consumido, gasto com problemas associados à corrosão e à abrasão. Né? E aí é uma excelente oportunidade para a aplicação do aço inoxidável, que é um material, como o nome já diz, tem uma excelente resistência à corrosão, tá? E que de saída ele tem propriedades mecânicas que são bastante interessantes, principalmente no meio do agronegócio. Isso que é um meio onde a gente vê uma média a baixa corrosividade, mas que a corrosão está lá, quem é do meio sabe que sempre vai existir essa variável, né? E que ela acaba acelerando processos de abrasão, de erosão de equipamentos. Né? Também tem um aspecto de desenvolvimento de tecnologia de materiais para esse segmento. Né? O que a gente observa, Marielle, é que nos últimos anos o agronegócio, especialmente no Brasil, vem desenvolvendo tecnologia para otimizar a produtividade no campo, a otimização também dos processos de extração de
de produtos e coprodutos de vários segmentos dentro do agronegócio. Tá? No entanto, a tecnologia de materiais ela caminha numa velocidade diferente. A gente tem visto, sim, diferentes players aí trazendo inovações, trazendo revestimentos, soluções que buscam reduzir o impacto de desgastes acelerados nesse meio, mas o que a gente percebeu é que faltava um foco, uma pesquisa dirigida para atender especificidades desse mercado que é tão capitalizado e tão demandante de conhecimento. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, enfim, o aço inoxidável ele reúne características, né, que vão da alta resistência à abrasão, associada a uma resistência à corrosão, que tendem a otimizar a vida útil do equipamento. Tá? Essa vida útil, a gente tem uma expectativa mínima dentro da indústria do aço inoxidável, é que um equipamento melhore pelo menos 3 vezes a vida útil tradicional, e a gente, com um adendo de simplificar os processos construtivos. O que a gente quer dizer com isso? Né? Hoje, para compensar uma eventual tendência a desgaste em materiais mais tradicionais, a engenharia dos desenvolvimentos de equipamentos, de implementos, enfim, de todas as áreas do agronegócio, elas tendem a buscar soluções rápidas, relativamente eficientes, né, ligadas a revestimentos, a tecnologia de materiais que vão sobrepor ao aço, ao material base do equipamento. A gente está caminhando no sentido de simplificar, de eliminar essas camadas, né, e já a partir de um material que tenha uma resistência superior, tá, àquele ambiente, àquele processo de funcionamento, àquele meio. Tá? Então, eu diria que isso resume bem a vocação que o aço inoxidável tem para solucionar os problemas que estão aí e até oportunidades que hoje não são consideradas problemas, mas características dos equipamentos que aí são muito utilizados dentro do agronegócio. É isso, Mareli. Muito bom, Sebastião, bem interessante. Obrigada pelas explicações. Agora a gente vai falar com o Marcos, que é da Ipacol, que é uma das empresas do setor que vem ampliando o uso do aço inoxidável em seus produtos. A fábrica da Ipacol fica lá no Rio Grande do Sul, e aí hoje o Marcos, né, que é supervisor de engenharia da empresa, eu queria saber se pudesse contar um pouco para a gente quais produtos da linha da Ipacol hoje são feitos em aço inox, por que vocês escolheram desenvolver os produtos a partir desse material, né, do aço inox. Olá, obrigado pela oportunidade. Né? Então, hoje em nossa gama de produtos, a gente utiliza o aço inox em várias linhas, né? Em várias linhas de produtos que a empresa desenvolve, como misturadores de tombamento, misturadores verticais, horizontais, modelos acoplados ao hidráulico do trator, máquinas rebocadas e também máquinas que a gente acopla em caminhão. Também utilizamos na nossa linha de distribuidor de adubo orgânico e calcário, em cera de descargas e caçamba graneleira. Então, né, nossos produtos é bem diversificado. Em várias linhas nós estamos aí utilizando o aço inox. A empresa está sempre em busca de inovação, em busca de melhoria e tecnologia, né? Pois o mercado é muito dinâmico e nós necessitamos estar atento ao que ocorre no mundo e no que o cliente nosso está necessitando e o que pode ajudar em suas atividades diárias, né? Então, em busca disso, tendo esse conceito, vimos no aço inox um grande avanço que traz muitos benefícios para o nosso cliente, para o parceiro de campo, pois ele tem uma durabilidade bem maior e o seu investimento, né, quando ele adquire o equipamento, ele mantém por uma qualidade do produto, da mistura, da distribuição, por um grande período. A vida útil do equipamento que o cliente adquire, ela se torna exponencialmente maior.
Então, todo o investimento que o cliente, que o agricultor faz em campo, para ele com aço inox, a durabilidade é maior, né? Ele vai manter essa qualidade. Então, esse é um dos grandes ganhos que o cliente tem, que a empresa visualizou isso dali e faz essa questão, então, de fazer esse investimento. Muito bom, muito interessante. Tem que buscar sempre mais aquilo que é mais eficiente, que tem maior durabilidade, porque os desafios do agronegócio, do produtor no campo lá da lavoura, não são poucos, né? Mas ainda bem que a tecnologia está acompanhando. E aí, nós temos aqui conosco também o professor Hercílio Gomes de Mello, que é professor da Escola Politécnica da USP. Justamente para comprovar esses benefícios, essa superioridade dos materiais, algumas instituições de pesquisa vêm estudando e comprovando essa superioridade, né, especialmente em relação à corrosão. E o professor Hercílio é um dos pesquisadores que está à frente de pesquisas nessa área. Professor, pode compartilhar com a gente os resultados mais significativos que vocês têm encontrado nesses estudos? Olá a todos, inicialmente obrigado por convidar para participar do AgroShow. Obrigado ao Perão, obrigado ao Ipacol. Veja, o aço inoxidável pode ser considerado como uma das estrelas de resistência à corrosão. Ele é caracterizado por uma resistência inata, porque ele forma uma camada de óxido que ele desenvolve na superfície naturalmente e que impede que ele isola o material do meio e diminuindo bastante os fenômenos de corrosão. Além do mais, em questão, o aço inoxidável ele pode ser produzido com uma grande gama de propriedades, desde mecânicas como de resistência à corrosão, variando microestrutura e também variando a composição do aço. Então, ele pode ser desenvolvido para atividades específicas, usando modificações em formulação ou então em tratamentos mecânicos ou tratamentos térmicos. Em qualquer domínio de corrosão, se a gente entra em qualquer site de busca científica, vai ver que o aço inox efetivamente é uma grande estrela, indo desde tecnologia de ponta, como imaginar desenvolvimento de células combustíveis, placas para células combustíveis, isso que é o novo paradigma de geração de energia limpa, okay? Até estruturais e nas mais diversas indústrias, a indústria petroquímica, na indústria alimentícia. O aço inox ele é tão resistente também em algumas gamas que ele é usado como implante também para contra fraturas, né? Então ele é resistente a um meio extremamente agressivo e que exige uma durabilidade muito grande, que é o nosso meio fisiológico. Eu confesso que, de fato, em meio do agro, a gente não vê tanta experiência, pelo menos no nosso laboratório, mas a gente tem desenvolvido muitas pesquisas. Uma das pesquisas que a gente tem desenvolvido é o uso de aço inoxidável para lâminas de compressores para comprimir o CO2 visando a diminuição do efeito estufa, a captura do CO2 que vai ser comprimido, certo? E depois vai ser colocado em reservatórios geológicos, e isso visa diminuir o efeito estufa, e é necessário que seja um material que resista à corrosão em diversos tipos de ambientes, porque vai vir CO2, vai vir contaminantes, então nós estamos fazendo todas essas variantes de contaminantes, e essa compressão, o CO2 ele é usado em altas pressões, ele é enviado para os reservatórios em alta pressão, e exige também que o material tenha uma resistência mecânica adequada. Então, essa é uma das pesquisas que a gente tem desenvolvido ultimamente. Também estamos estudando aço inoxidável produzidos por novas tecnologias, como por manufatura aditiva, tá certo? Também é uma nova vertente da engenharia para você produzir materiais com geometrias complexas que seriam difíceis de produzidos por processos metalúrgicos tradicionais, e colher o aço inoxidável, exatamente por causa da versatilidade, pela possibilidade de você ter
variar propriedades e variar a própria resistência à corrosão do aço inoxidável, mais rente de acordo com uma demanda específica, ou então que trabalhe com uma gama mais simples, se a resistência à corrosão, se uma falha eventual que possa ocorrer, porque isso a gente tem que trabalhar a engenharia, a possibilidade de falha, mas a gente tem que prever que aquela falha que acontecer, ela não pode ser grave. Então, se essa falha não ser grave, usa-se algumas gamas, que são as gamas que têm uma resistência à corrosão muito, que seria mais reduzida, diríamos, né? Então, o aço inoxidável é uma estrela do estudo da corrosão exatamente por conta disso. Você tem uma gama de utilização que vai desde tecnologias muito desenvolvidas até o seu uso cotidiano, como já falado, e também uso industrial. Vamos falar aqui do pessoal aqui do agro, né, do Agro Show, mostrando aí, como já deu o depoimento Marcos, falando da gama de produtos que são usados com aço inoxidável no agronegócio, e, eventualmente, é claro que ele tem uma resistência superior a outros tipos de aço, certo? E alguns outros materiais, e fora a competitividade do preço com relação a materiais que tenham o mesmo tipo de resistência à corrosão, exibam o mesmo tipo de resistência à corrosão, certo? Que seriam utilizados, eventualmente, só em aplicações como indústria nuclear. Aí você precisaria de um outro tipo de enfoque, mas no enfoque do dia a dia industrial, o aço inoxidável realmente pode ser considerado uma estrela, e o nosso laboratório ele tem já desenvolveu trabalhos de resistência por PITs de aço inoxidável em função de tratamentos térmicos, em função de mudança do meio, em função de aumento de concentração, e atualmente o que a gente tem desenvolvido, além de depois da nossa parceria com a Peram, que a gente iniciou agora, a gente também tem desenvolvido basicamente visando novas tecnologias, que seriam a captura do CO2 e também o uso de materiais de aço inoxidável para a produção de peças em manufatura aditiva. Muito bom, muito interessante, né? E se tem um ambiente que tem altos desafios climáticos e de materiais, é o agronegócio, afinal, é uma indústria a céu aberto, né? Então, você tem fatores ambientais que desafiam constantemente. Então, dá-lhe pesquisa, dá-lhe desenvolvimento para oferecer ferramentas mais assertivas para os agricultores. Então, para quem está assistindo a gente, a Peram preparou uma pesquisa que é bem rapidinha. É só você direcionar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Tem algumas, são perguntinhas bem rápidas que vão ser muito importantes a colaboração de vocês para a gente, para melhorar cada vez mais o que é oferecido para vocês no campo. Então, vamos lá. Vamos voltar para o Sebastião. Então, acho que vocês mencionaram, né, bastante as vantagens do aço inox, principalmente no que diz respeito à durabilidade. Você tem menos necessidade de manutenção, mais leveza, e além desses aspectos mais produtivos, o aço inox ainda pode ajudar o agronegócio a ser mais sustentável. Tem até uma expressão aí que a gente já ouviu falar, que é o aço verde. Explica para a gente, Sebastião, o que é esse aço verde? Então, Marielle, hoje tem uma corrida, né, para aumentar a sustentabilidade e a responsabilidade ecológica mesmo de toda a cadeia produtiva de aços, de uma forma geral. Na verdade, todos os materiais. Você vê se é um movimento que extrapola até o agronegócio. E nesse sentido, a Peram tem uma vantagem, porque ela já vem trabalhando isso há muito tempo. A Peram conta com um processo extremamente verticalizado. E com isso, eu quero dizer que praticamente tudo que a gente pode produzir internamente dentro da cadeia de produção do aço, a Peram produz. Tá? Então, desde a floresta até processos de aço semi-acabados, a gente tem tudo isso dentro de uma mesma empresa. E a vantagem disso é que a gente pode garantir que as melhores práticas ambientais, ecológicas e com o melhor impacto social são executadas dentro da nossa companhia. Tá? Um exemplo disso é a Peram Bioenergia. Né? Acho que muita gente sabe, mas cabe sempre uma pequena explicação.
Mas para a obtenção do aço, ou de qualquer aço, a gente sempre vai passar por um processo de redução que é feito dentro de um equipamento chamado alto forno, né? E uma das matérias-primas principais é a fonte de carbono, no nosso caso, carvão vegetal, né? E preocupado com o impacto, né, do consumo massivo de carvão vegetal, a Aperam criou a empresa chamada Aperam Bioenergia, que ela fica localizada no Vale do Jequitinhonha, tá? Dessa forma, a gente garante que 100% do carvão que a gente utiliza, ele vem de fontes confiáveis, rastreáveis e cultivadas da forma correta. Além disso, a gente tem processos de obtenção, de transformação da madeira, que é fonte de florestas de eucalipto 100% plantadas dentro da Aperam, em carvão. A gente garante que esse processo é feito de uma forma diferenciada, uma tecnologia patenteada da Aperam, que reduz e elimina o envio, o balanço de gás carbônico e de outros gases e outras emissões na atmosfera. Dessa forma, a gente tem um processo totalmente eficiente, ecologicamente correto e socialmente, dado a localização ali no Vale do Jequitinhonha, bastante positivo para toda uma sociedade. Tá? Eu diria que essa é a razão de ser do nosso aço verde. Essa é realmente uma vantagem competitiva da Aperam. Tá? Uma vez que a gente está hoje investindo fortemente no agronegócio, a gente também contribui com essa cadeia, né, que a gente sabe que o agronegócio vem buscando soluções mais interessantes no campo, na área de implementos, na área de processamento dos produtos, né? Então, a Aperam vem colaborar com isso. Muito bacana, né? A gente vê que a busca pela sustentabilidade, ela tem que envolver todos os atores da cadeia produtiva, né? O produtor que está lá no campo, na ponta, quem desenvolve os equipamentos, os materiais do qual são fabricados os equipamentos. Então, você vê que quanto mais gente se unir nessa busca pela sustentabilidade, mais o setor vai ter esse esforço reconhecido pela sociedade. Muito bacana. Ô, Marcos, agora agregando três áreas, né? E agregando três áreas, né? Tipo, a área social, a área ambiental e a área econômica. A gente tem que, para se tornar sustentável, tudo isso que a gente falou aqui, tem que ter uma pirâmide também com uma base bem grande econômica. Então, a Aperam conseguiu isso e eu acho que é esse o fundamento que a gente passa para os nossos parceiros, inclusive para os nossos clientes e consumidores finais. Realmente, a sustentabilidade é um tripé, né? Não adianta ser ambientalmente correto, socialmente justo e não ser economicamente viável. Então, realmente, é o isso. Muito bom. Marcos, agora eu queria ouvir um pouco que, né, desde quando vocês começaram a usar o aço inoxidável nos equipamentos da Epacol, como é que vocês têm avaliado a receptividade do cliente, né, do homem do campo que usa essas máquinas a partir do aço inox? Vocês veem que isso agrega valor à marca? Qual que é a percepção do cliente de vocês em relação a essa inovação? Sim, ele agrega bastante, né? A marca agrega muito. E mais do que isso, deixa o nosso cliente plenamente satisfeito, né? A gente tem observado isso, que pois ele fez um ótimo investimento, né? E o seu retorno ele é mais duradouro. Prova disso são alguns prêmios que a empresa possui, onde quem escolheu foram os próprios clientes, né? É feito pesquisa, né? Com vários clientes, eles vão fazendo a votação, né? Nas empresas e a gente, foi bem conceituado nessa questão. Isso nos deixa aí plenamente satisfeito, né? E com bastante entusiasmo de seguir buscando melhorias e evoluir os produtos para o nosso parceiro de campo. Além disso, também contribuindo para uma tecnologia mais limpa, utilizando o aço verde, né? E contribui aí com o nosso ecossistema. Muito bom, muito bom. Principalmente quando o produtor no campo reconhece esse esforço, acho que é sempre um estímulo maior para continuar evoluindo. E, isso. Professor, quer falar mais alguma coisa, Marcos? Não, isso aí. Okay. Então, professor Hercílio, o senhor mencionou essas pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas com a Aperam e com outras empresas,
Como é que você vê essa integração, né, de pesquisas conduzidas em conjunto entre universidades, iniciativa privada? Acho que isso é uma coisa que traz benefícios para toda a cadeia produtiva, não só no agronegócio, mas em outros setores também. Como é que o senhor vê essa questão? Pegando o gancho da sustentabilidade, era o mote das questões aí, a sustentabilidade ela passa também pelo aumento da resistência da corrosão. Por quê? Porque a corrosão é um motivo de substituição e de consumo das reservas que a gente tem e consumo de energia para a produção de novos materiais para poder substituir aqueles que eventualmente foram danificados por processos corrosivos. Então, nesse sentido, eu falei das nossos desenvolvimentos aí tecnológicos que a gente tem estudado, a gente tem focado muito o estudo de aço inoxidável para aplicações mais avançadas, mas nós estamos também desenvolvendo um estudo junto com a Peram para verificar como a resistência à corrosão, avaliar a resistência à corrosão em meios exatamente de interesses ao agronegócio, tipo dejetos brutos. E estamos testando isso em escala de laboratório, tá certo? Fazendo ensaios controlados que tendem a simular efetivamente o que é que está que vai acontecer com aqueles materiais quando expostos em campos. É claro, a gente está buscando, atualmente a nossa parceria são novas vertentes de aplicação com a Peram, tá certo? E eventualmente a gente está aberto a desenvolver outros tipos de trabalho, e o que a gente tem visto são resultados que me parecem extremamente satisfatórios, em termos de resistência à corrosão, quando a gente compara com materiais tradicionalmente usados naquelas aplicações, tá certo? É um projeto em desenvolvimento, eu não vou citar efetivamente o que seria a comparação, mas nós vemos que efetivamente existe um ganho considerável em termos de resistência à corrosão, e principalmente quando se fala em aço inoxidável, devido à presença natural da película de óxido, que reduz naturalmente a velocidade de corrosão. A gente está preocupado com a corrosão localizada, o início da corrosão por pit, a quebra dessa película passiva que vai dar ensejo ao início de uma corrosão num pontinho ali que eventualmente pode levar a uma futura perfuração do equipamento, certo? Então, o que a gente tem como resultado do que a gente desenvolveu até agora realmente são perspectivas extremamente promissoras. Os meios que a gente desenvolveu a gente variou, veio um meio típico do agronegócio, nós fizemos ensaio de alguns tipos de aços de interesse da Peram, e todos eles, daquele que tinha uma composição mais simples, ou seja, que deve ser mais barato no mercado. Eu não sou muito da área de mercado, tá certo? Então eu não entendo de preço muito desses materiais, mas a gente sabe pela composição que um é mais barato e o outro mais barato, mas a gama de aço que nos foi passada para avaliar, porque era uma pergunta a se responder e eventualmente um deles poderia dar um resultado não adequado, e mesmo aquele que era julgado o mais simples para a aplicação proposta, evidentemente, claro, isso tudo é uma coisa que é feito, todo estudo tem que ser feito de uma maneira específica, com a solução ela nunca vai ser genérica, ela vai ser específica, faz parte da pesquisa, né? Então, mesmo aqueles aços que, teoricamente, deveriam ter um menor desempenho, portaram de uma maneira, eu diria, no meu ponto de vista, foi a primeira vez que eu tive um contato efetivo com esses meios específicos do agro, eu diria até surpreendentemente bem, certo? Eu esperaria, talvez, algumas respostas de performance um pouco inferiores, mas não em relação ao que eu estava comparando, mas diria que, no resultado global, eu fui positivamente surpreendido naquilo que eu vi em termos de resistência e de possibilidade de uso do aço inoxidável para aquele meio específico que a gente trabalhou. A proposta da Peram veio com o meio que simulava o agro, e lá nós pensamos em algumas variáveis que poderiam acontecer, e em todas essas variantes que a gente imaginou, houve uma resposta extremamente positiva. Certo? Então, eu acho que realmente, aí, sobre o detalhamento da pesquisa, eu acho que, na realidade, para mim, como eu estou do lado, parceria a universidade com a empresa, isso é super importante, porque a gente tem material, a gente tem como
avaliar isso daí de uma maneira técnica, obedecendo normas, e que, no final, esses resultados eles podem ser aceitos por diversos, como falam, você acha que não conta players, né? Que são pessoas que estão interessados na luta, eles vão entender a metodologia, e a gente tem a metodologia de avaliação, que é basicamente utilizada nos de pesquisas para a gente entender a resistência à corrosão, e daí também não só avaliar, como também entender por quê. E no caso de falhar também, é possível, não foi o caso do nosso estudo, né, mas no caso de falhar, também tentar identificar a falha para dizer, olha, com que variante eu poderia melhorar esse desempenho. Porque exatamente o aço inoxidável, de fato, ele tem uma gama muito grande de produtos diferenciados e que atendem vários ramos industriais, de uma maneira bem específica também. Ok? Não, e as pesquisas, elas oferecem até argumentos, né, de quando tiver questionamentos, não, mas olha, nós temos como comprovar que, de fato, é superior em diversos aspectos, né, e quanto mais as empresas trouxerem essas demandas do campo para a academia, a gente consegue realmente caminhar todo mundo na mesma direção. Muito bom. Pessoal que está assistindo, não deixa de preencher, de participar. Eu gostaria de fazer uma parte aí. A vantagem de se fazer pesquisa é que você responde perguntas, você responde a questões que podem aparecer, elas não precisam efetivamente aparecer para você responder. Você se faz a pergunta antes, você mostra preocupação e você também mostra conhecimento daquilo onde você pretende utilizar o seu produto. Então, você tem uma ideia, então isso é uma ideia de planejamento. Eu sei onde eu vou usar e eu sei as eventuais possibilidades do que pode acontecer. Então, você se coloca essas questões antes que elas apareçam. Então, isso é uma grande vantagem da pesquisa. Você aborda o problema, porque você tem conhecimento, você tenta achar soluções antes que sejam efetivas e que lhe cause algum tipo de prejuízo, algum tipo de desconforto com um cliente ou com o seu produto final. Isso é uma coisa que é muito importante nessa parceria indústria com universidade. É a capacidade de responder perguntas e dar soluções tecnológicas antes que o problema efetivamente apareça. Certo? Não ser uma coisa que eu vou curar o que aconteceu, mas vou ser preventivo. Como eu vou evitar e como eu já sei que isso funciona ou que não funciona eventualmente, né? Às vezes tem respostas negativas também. Não foi o caso no que a gente está desenvolvido até agora. Mas você tem uma resposta negativa com a explicação, também é uma boa coisa. Você está contribuindo para a tecnologia. Eu sempre falo para os meus alunos isso. A gente quer ter sucesso, mas às vezes o insucesso bem também é importante. E tudo isso é um processo muito dinâmico também, né? Então, é um processo muito dinâmico, vem do campo, então, a participação de todos nesse processo. Então, você que está assistindo, não deixe de responder a pesquisa que a Peram preparou para vocês. É só direcionar o celular, a câmera do celular, no QR Code que aparece aqui na câmera. E, Sebastião, conta para a gente um pouco como é que a Peram está atuando em relação às inovações para atender as necessidades no mercado. A gente acabou falando também um pouco aqui do uso para máquinas agrícolas, mas também no agronegócio, o uso do aço inox em um setor, por exemplo, como o sucro energético, né, com usinas de açúcar e álcool, tem tido resultados bem interessantes no processo industrial, de diminuição de perdas. Então, se você puder comentar um pouco com a gente, também falar como que vocês estão trabalhando no sentido de continuar a inovação nessa área. Pois é, Marielle. É interessante tudo que foi discutido agora e as colocações do professor, tá? Que elas vêm realmente ao encontro do que a Peram pensa para desenvolvimento, né? Inclusive, alguns detalhes específicos do que o professor comentou, a gente pensa que desenvolvimento tem que ser feito para ser utilizado, né? Então, nessa gama de aços testados, por exemplo, na academia, no caso a USP, a gente sempre buscou ter o melhor custo-benefício, trazendo, então, aços que são economicamente viáveis
e que a gente utiliza do recurso dessa parceria empresa-escola e Aperam cliente, né, e tem um papel fundamental nessa etapa de desenvolvimento, para quebrar paradigmas, para trazer à luz alguns questionamentos, algumas respostas, principalmente, né? E esse processo ele já começou há muito tempo. Eu diria que já faz parte da cultura de Aperam. Você citou o caso do açúcar e álcool. O açúcar e álcool, as grandes usinas processadoras, fabricantes de açúcar e álcool, né? Elas vêm é uma tradição brasileira, acho que se confunde até com a história do Brasil, mas eles tinham até uma década atrás, eu diria até algumas décadas atrás, características peculiares em termos de vida útil de equipamentos. Então, existiam equipamentos com altíssimo custo de fabricação, de aquisição e manutenção, que duravam ali uma safra. Então, levando no extremo, disse que equipamentos, há verdadeiras usinas desse tipo que eram sucateadas após o primeiro, segunda safra. Então, construía-se tudo do zero, né? E isso era normal, era inerente à atividade industrial daquele segmento. E aí a Aperam entrou, né, e começou a estudar com mais afinco, né, compartilhando com a academia, trazendo para dentro do centro de pesquisas da Aperam, que é uma ferramenta fantástica e única até no Brasil. Tá? A gente tem hoje o maior centro de pesquisas em aço inoxidável do Brasil. A gente trouxe esses questionamentos da indústria, essas oportunidades que a gente levantou em campo e começou a especificar melhor aços, e melhor no sentido de maior durabilidade e viabilidade econômica também. Tá? E o resultado é que hoje a indústria do açúcar e álcool é um grande consumidor individual de aço inoxidável. São vários aços inoxidáveis, a gente está falando de aços ferríticos, austeníticos, até duplex, são aços de uma ultra alta resistência à corrosão e com excelentes propriedades mecânicas, que são aplicados em setores bem específicos dentro dessa cadeia de produção. Tá? Então, é isso. A Aperam vem sugerindo, com forte embasamento técnico, soluções inovadoras em aço inoxidável para aplicações onde os materiais tradicionais não são mais tão interessantes, são obsoletos, já teve o momento deles, tá? Ou onde o aço inoxidável pode trazer uma vantagem competitiva, um diferencial para o sistema de produção, melhorando qualidade, aspectos de segurança e sustentabilidade do negócio, né? Desde décadas atrás a gente vem fazendo isso. E agora a gente vem trazendo essa experiência para outros segmentos. Segmentos de implementos agrícolas, segmentos de processamento de grãos, de extração de óleo, e todos os seus coprodutos. A gente está falando de estações de tratamento de efluentes, desses segmentos. A gente está falando de tratamento de vários coprodutos ligados a esse segmento. Por exemplo, ração, finos, enfim, toda a parte de geração de energia, parte de utilidades. Então, a gente tem muita informação gerada ainda nesse segmento de açúcar e álcool, que a gente está trazendo por lateralidade para esse mercado novo de agronegócio, que envolve toda a parte do campo até o produto final que chega no cliente, né? E também está descobrindo várias oportunidades de pesquisa em si, né? Daí, reforço a nossa capacidade de descobrir soluções, de investigar oportunidades, ela acaba sendo, embora bastante abrangente, limitada. E aí é importante a parceria nossa com o Centro de Pesquisas Externos, a gente está falando aqui da academia, e também com toda a expertise com nossos clientes, como no caso aqui a Ipacol. Tá? E esse é o grande diferencial. E é por isso que a gente vem vendo o crescimento acelerado do consumo de aço inoxidável em aplicações onde não é tradicional o uso do aço inoxidável. Tá? Eu acho que é isso, uma estrutura sólida de desenvolvimento, que é apoiada junto aos seus stakeholders, que são nossos clientes, a academia e os centros de pesquisas especializados em aço inoxidável, gerando soluções, tá? Baseado em conhecimento já, né, gerado há muito tempo, e novos questionamentos, novos pontos específicos, como o professor bem colocou,
que a gente precisa entender melhor para atender melhor esse mercado. Sem esquecer que não necessariamente o aço inoxidável mais ligado, mais carregado, mais caro, digamos assim, é a melhor solução para aquela aplicação, né? E nosso trabalho é exatamente levar o aço mais adequado para aquela ação, no momento certo, para que todo o desenvolvimento seja um sucesso. Muito bom. A gente falou bastante das soluções, né? E é interessante também a gente ter, já que nós somos um canal ligado principalmente ao produtor rural, as dores, né, do produtor no campo, que no caso que acho que a Epafol, como desenvolve produtos diretamente para o agricultor, vocês devem sentir muito isso, né? Então, e quais são as principais dores do produtor no campo em relação à durabilidade de produto, né, da própria corrosão, de custos de manutenção? Como é que vocês veem esses desafios para os quais vocês estão, vocês todos, né? Indústria, academia, fabricante de insumos, estão desenvolvendo essas inovações? A gente sempre tem que nem o professor comentou ali, o Sebastião também, manter um equilíbrio, né? Que é a questão aí do investimento e da qualidade do produto, da matéria-prima. Para o nosso cliente, para o agricultor, a gente procura sempre facilitar a atividade dele, facilitar o trabalho dele em campo e que tenha um bom retorno, né, financeiro para ele, em questão de baixa manutenção, em questão de ter ali os materiais ali com uma boa qualidade aí que suporte os esforços que ele precisa, né, que precisa executar durante as suas atividades. Então, que nem o próprio Sebastião comentou, a questão de ver o ponto, né, qual a melhor liga para determinado produto. Então, a questão da academia, a questão do estudo, junto aí com a universidade, é extremamente importante para manter isso dali, para facilitar o serviço do nosso cliente em campo e manter o mesmo, né, nesse segmento que é tão importante para todos nós. Muito bom. E, professor, a gente vê que a pesquisa, né, o céu é o limite, vamos dizer assim, né? E o que a gente pode pensar em perspectivas, né, nessa área voltada também mais para a sustentabilidade, para a eficiência? Como é que vocês da academia veem as perspectivas futuras para as pesquisas nessas áreas, nessas áreas, né? Porque não é só uma. Especificamente, eu acho que hoje, em termos de sustentabilidade, né, nós estamos na academia, a gente sempre pensa em tecnologia. Então, como eu falei, a gente está procurando buscar diminuição do CO2, a gente está procurando fazer material com manufatura aditiva, mas isso são demandas tecnológicas. Mas o que eu queria ressaltar aqui dentro, específicas, que tem indústria, que contribuem para a sustentabilidade. Por quê? Porque elas vão aumentar a durabilidade, aumentar a vida útil de uma cadeia produtiva. Mas que sem esse contato indústria, academia, a gente fica um pouco fora disso. Então, a importância desse contato e desse desenvolvimento, a gente está oferecendo uma solução ou, pelo menos, um estudo de viabilidade para alguma coisa que é uma aplicação industrial, ou seja, é extremamente importante sob o ponto de vista de engenharia. Então, eu queria ressaltar essa parceria por conta dessas demandas específicas, porque enquanto a gente está dentro do laboratório que não conversa com a indústria, a gente fica pensando sempre, vou desenvolver tecnologia, e na realidade a gente tem tecnologia a se desenvolver também e contribuir para a cadeia produtiva e para a sustentabilidade em outras áreas que estão muito mais ligadas ao desenvolvimento do nosso país, que é o agronegócio, né? Então, essas demandas específicas, se não houverem essas demandas específicas, essas necessidades de melhoria, se as indústrias se acomodarem ao que tem hoje e não procurarem novos caminhos para melhorar em termos de desempenho e também de sustentabilidade, a academia, que pode dar muitas respostas, vai ficar alijada um pouco desse processo. E eu espero que
O que eu espero é que nós caminhemos mais para essas interações produtivas entre o setor produtivo e o setor que gera conhecimento, que é a academia, para entender comportamentos e propor novas soluções. Muito bom, pessoal, que conversa enriquecedora, né? A gente vê vários aspectos, né? Vários atores, vários players, né? Do setor do agro, todo mundo trabalhando para que o produtor possa ser mais eficiente, ter mais rentabilidade, para produzir um alimento, energia, fibra de qualidade que impacta positivamente na vida das pessoas, né? Porque no fundo é bem isso. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês pela participação, por ter compartilhado o conhecimento, a sua visão com o público da Grishow. Convido mais uma vez para que vocês não deixem de responder a pesquisa pelo QR Code. E se você gostou desse webinar, dessa conversa, curte, compartilha com seus amigos, marca pessoas que vocês acham que possam ter interesse, que o nosso objetivo é contribuir para que o conhecimento chegue ao maior número de pessoas. Então, se vocês quiserem fazer uma despedida, fazer uma saudação, os nossos convidados, fiquem à vontade, por favor. Eu gostaria de agradecer. Vamos lá, Sebastião. Eu gostaria de agradecer a presença, a oportunidade para a Grishow, né? A presença do professor Hercílio, do Marcos, representando a IPACOL, né? Deixando claro que o nosso papel é de promover sustentabilidade, desenvolvimento tecnológico. A Aperam tem muito claro que não adianta o Marcos ter um equipamento que vai durar 10 vezes se ele custar 10 vezes mais, né? Então, e também que a gente tem que levar esses desafios para a academia, porque lá está o conhecimento, e como o professor falou, o conhecimento dentro da academia apenas, e não trabalhando em prol de um país, de uma nação, ele não é tão sustentável também, né, professor? Então, a Aperam, ela vem, reforça o compromisso dela em trabalhar junto a todos os atores, tá? A gente vê que o desenvolvimento é uma área fundamental para a promoção de tecnologias mais sustentáveis e que garante, inclusive, a sobrevivência desse mercado, de tudo que a gente está comentando aqui, os nossos clientes, da pesquisa e desenvolvimento em si e da própria Aperam, tá? Muito obrigado mais uma vez e espero a gente ter uma oportunidade de conversar mais um pouco sobre isso. Muito bom, vamos seguir a sequência aqui da tela. Professor Hercílio. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar nesse webinar interessante e onde eu aprendi e verifiquei que a perspectiva de uso do aço inox no agro é bem mais ampla do que eu imagino ali dentro da minha sala, mas que já está chegando lá dentro e que eu espero que a gente continue a colaborar nesse sentido, no sentido de desenvolver essas aplicações que, para um engenheiro, para uma escola, para alguém que desenvolve ciência numa escola de engenharia, é extremamente gratificante ver uma aplicação imediata para aquilo que a gente está fazendo, não só ver perspectivas a longo prazo ou desenvolvimentos tecnológicos, que também são interessantes, mas a possibilidade de aplicação real, no meio real, e testar aquilo em alguma coisa que seja de interesse efetivo para a cadeia produtiva, visando uma melhora de desempenho, um aumento de perspectiva, aumento de vida útil, melhorar a sustentabilidade, porque quando a gente fala diminuir peso, também tem combustível no meio, você, consome menos combustível a cada uso, se o material é menos leve, então tem todo um fator econômico lateral que leva em conta. A gente fica, o aço diminui o peso, é mais resistente, diminui o peso, consome menos combustível, menos efeito estufa. Sustentabilidade também. Certo, indireto, mas é tudo diretamente ligado. Mas eu agradeço muito a oportunidade de ter participado desse talk tão interessante para mim também. Certo? A gente aprende bastante com essa perspectiva de quem trabalha, quem bota a mão e saber das reais necessidades dos produtos que a gente lida no dia a dia, né? Com a bancada do laboratório. Então, essa perspectiva é interessante. Então, eu gostaria de agradecer ao Marcos, ao Sebastião pela oportunidade e por participar aqui. E estamos aqui na Universidade de São Paulo para trabalhar também para vocês. Muito bom, professor. Marcos, sua saudação.
Isso aí, então, agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, né, trocando experiência, e dizer que o caminho que a gente enxerga é justamente esse, né? O caminho aí de inovação, tecnologia, equilíbrio, sustentabilidade e parceria, né? Onde um ajuda o outro aí a evoluir. Então, quero agradecer, foi bem enriquecedora aí a conversa com todos. Pessoal, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Até a próxima discussão. Até mais. Obrigado, tchau. Até mais. A Aperam é produtora de aço inox com capacidade de 900 mil toneladas de aço líquido. Com 2 altos fornos que utilizam apenas carvão vegetal como energia renovável, a Aperam evita a emissão de 700 mil toneladas de CO2 na atmosfera. O Endur apresenta ótima relação custo e benefício, pois é uma liga de baixo teor de carbono e com adições de cromo e níquel. Para saber mais, acesse o nosso site.